Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No próximo sábado, nada obstante seja data de celebração de São João, a nossa reunião será normal, como das outras vezes. Um grande número de nós aqui presentes conhece uma das histórias mais belas do século XX. Uma história que tem passado de gerações e que tem servido de modelo para muitas vidas. É uma história dedicada às crianças. No entanto, é de uma sabedoria para adulto infinita. O seu autor ganhou inúmeros prêmios no século passado. Eu desejo me referir à história O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Nós hoje iremos refletir na vida quase incomparável de Exupéry. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no ano de 1900, e viveu o período das grandes mudanças tecnológicas, tendo desencarnado muito jovem, com 44 anos, e deixado um legado na literatura, na poesia, na dramaturgia de grande realce internacional. Antoine Saint-Exupéry é o líder do pensamento francês, do pensamento universal. O que é curioso é que O Pequeno Príncipe é toda uma história de amor, de esperança, de alegria, procurando demonstrar o sentido da vida. No entanto, Antoine Saint-Exupéry era depressivo. Durante a sua vida adulta, ele sofreu de uma pertinaz manifestação deprimente. É uma vida curiosa que iremos sintetizar, sem dúvida. Quando o generalíssimo Francisco Franco derrubou a democracia espanhola e provocou uma das guerras civis mais lamentáveis do século passado, os democratas espanhóis pediram ao mundo para que socorressem a Espanha nas mãos de um cruel ditador. Falar a respeito de ditadura é malhar em ferro frio, porque a pessoa mais simples tem ideia do que é uma ditadura. A ausência de qualquer direito humano e a prepotência dos que governam a região, o país. E Francisco Franco foi de uma impiedade bem típica dos líderes do seu tempo, Adolf Hitler, Mussolini,
Hirohito e outros tantos que o mundo preferiu ignorar. E nesse apelo que os espanhóis fizeram ao mundo, pessoas da Europa, democratas, idealistas, sonhadores do bem, viajaram para a Espanha para combater pela raiz o mal terrível da discriminação e da ditadura. Ficou célebre. E Picasso imortalizou a destruição de uma cidade, cujo painel se encontra hoje na entrada da ONU em Nova York. Saint-Exupéry era piloto. Naquela época, a aviação estava dando seus passos mais audaciosos. E ele era piloto das Forças Armadas Francesas, tendo uma tarefa especial. Ele era piloto postal. O seu avião era encarregado de conduzir a correspondência Paris-África. E ele dispunha de um amigo devotado, que era o seu mecânico de bordo, André Prévost. Eles dois mantinham a ligação da correspondência entre a Europa, a África, consequentemente, os demais continentes. E ele fazia esses voos quase que através da intuição. O avião era o mais modesto possível. Era um monomotor, mas o seu auxiliar mecânico era um verdadeiro gênio, porque eles estiveram nas situações mais terríveis que se possa imaginar e sempre saíam vitoriosos. A sua carreira na França foi tão brilhante que mais tarde Perón, da Argentina, convidou para que ele se transferisse para Buenos Aires, a fim de realizar também uma missão audaciosa, levar a correspondência de Buenos Aires até Ushuaia, o ponto mais distante do país argentino, na fronteira final com o Chile, numa região quase que inabitada. E ele passou a se dedicar a esse mistério com a mesma alegria e êxito que fazia Paris-Dakar. Nesse ínterim, ele conheceu uma jovem argentina com quem veio a casar-se. Mas a sua depressão era terrível. Era um homem triste, melancólico e, nada obstante, sonhador, idealista, que desejava alargar os horizontes da Terra através da aviação civil. Foi nesse período que ele veio a Nova York, de navio, trazendo o seu avião para realizar uma viagem que, na época, era quase impossível. Nova York, terra do fogo. A viagem deu-se cheia de incidentes, de acidentes, de problemas. E depois de haver conseguido êxito, ele voltou à França para continuar o trabalho Paris,
Dakar. Numa dessas viagens, em razão do seu materialismo, ele era ateu. Não admitia a presença de Deus ou de qualquer força espiritualista na existência humana. E nessa viagem a Dakar, o seu avião sobrevoando o deserto de Saara experimentou uma falha de motor e caiu. Ele e o mecânico de bordo estavam, portanto, fadados à morte, porque caiu no meio do deserto, cujas temperaturas são insuportáveis. À noite chega a mais de 20 graus centígrados e durante o dia a mais de 55 graus centígrados de calor. E então os dois, com o avião parado, ao amanhecer, não tinham outra alternativa senão ver os areais infinitos por onde as caravanas não passavam. E não tendo outra alternativa, o seu amigo ficou trabalhando, tentando, movendo, para ver se o avião poderia fazer um voo para qualquer lugar. E tudo era inútil. Ele, então, saiu caminhando sem destino. As dunas muito altas, difíceis de ser transpostas, mas ele continuou naquele sem rumo, até que, depois de algumas horas, quando o sol foi ficando mais ardente e quase insuportável, ele viu, ali no coração do deserto, umas pegadas, umas marcas de pés de um pequeno rato, que é chamado Munesh. E teve uma emoção. Se ali naquele deserto terrível havia Munesh, havia vida, havia água. Então lhe veio uma esperança. E com essa esperança que surgiu, ele viu passar um dos pequeninos Muneshes e conseguiu acompanhar até uma duna muito alta e percebeu algo que outros olhos humanos nunca viram. Na curvatura que o vento fazia com a areia, havia uma parte de sombra que o sol não batia e que o frio da noite transformava em água. Portanto, aquela areia era úmida. E ali ele viu uma colônia de moneches, vários arbustos, algo ressequidos, com os casulos das ratazanas. E percebeu algo estranho. Ficou olhando e notou que os ratinhos corriam, voltavam e conseguiam sobreviver por causa de uma técnica. Eles se alimentavam dos moneches mais velhos. Aqueles já velhos, alquebrados, eram a alimentação dos jovens. Porque enquanto eles dizimavam os velhos, os jovens cresciam. E ali estava o milagre da vida. Havia vida no coração do deserto. Ele então se entusiasmou, ajoelhou-se e gritou que acreditava em Deus. Aquilo não podia ser um acaso. Quem no deserto
Poderia ter levado aqueles ratinhos. Como eles tiveram a ideia de se nutrir dos mais velhos? Porque se eles se nutrissem dos mais novos, em pouco tempo acabava. E graças a isto, aqueles vegetais que serviam de casulo para a reprodução, apesar de quase secos, eram atendidos pela umidade da noite. Ele, então, subiu à duna mais alta e podia ver o avião e o seu mecânico de bordo lá à distância. Então ele se ajoelhou e no sol ardente, como se estivesse no delírio, ele disse que acreditava em Deus. Deus havia. Existe algo que é o gerador da vida. Existe algo importante que nossa mente não pode sequer entender. E prorrompeu num pranto muito grande. Enquanto ele estava nesse êxtase, e olhando para o avião, porque havia uma remota esperança, ele percebeu que o mecânico de bordo havia tirado a jaqueta enquanto tentava mover o avião. E, de repente, ele ainda não havia saído do êxtase, quando o mecânico começou a gritar e a apresentar a jaqueta, e o avião começou a mover a hélice. Ele desceu correndo e, da forma misteriosa que o avião havia parado, dessa forma misteriosa voltou a funcionar. E ele com seu amigo tomaram o avião e chegaram a Paris. Naturalmente se tornou um fato mundialmente conhecido. E ele escreveu o livro Terra dos Homens. Nesse livro ele narra o poder dessa força incognoscível, que é muito fácil a pessoa boçal, intelectual, na aparência, dizer: eu não creio em Deus. Não mudou nada. Porque o importante não é crermos em Deus, é Deus acreditar em nós. E isso é que é o importante. Tornou-se cada vez mais célebre. E com essa oportunidade da guerra na Espanha, idealista agora a favor da democracia, das liberdades, dos direitos humanos, ele resolveu oferecer-se para lutar em favor dos espanhóis. Transferiu-se, deixando a família em Paris, e se engajou na tropa militar aérea. Um mês depois, em um combate, o avião dele foi alcançado e caiu. Caiu do lado espanhol. Ele foi preso e foi condenado à morte liminarmente. Foi colocado no castelo da fronteira entre a França e a Espanha, e foi determinado o dia que ele deveria morrer. Com seu pessimismo, ele não parece ter sofrido muito, mas mergulhou numa angústia inominável. Os guardas eram removidos, substituídos, e tinham ordem terminante. Qualquer tentativa que ele fizesse de fugir, matá-lo. Não haveria nada para justificar. Na tentativa de fuga, ele foi assassinado. À véspera
da sua morte, daquela masmorra terrível, o guarda de pé, um jovem de uns 20 anos, com o fuzil preparado, e ele dentro da cela. Era fumante, portanto vivia atormentado pela impossibilidade do tabaco. Olhando no chão, ele encontrou uma baga de um cigarro, um pedaço. Então pegou, colocou na boca e começou a deliciar-se. E enquanto ele estava tentando fruir do prazer, do vício, o soldado de longe olhou para ele. E na hora que o soldado olhou para ele, ele sorriu. A página que eu vou narrar é chamada O Sorriso. Ele sorriu. Sorriu e o soldado assustou-se, pensando que ele estava planejando de alguma forma em fugir e que talvez tivesse encontrado a solução. Então o soldado aproximou-se mais da cela para certamente não errar a pontaria, olhou o cadeado e ele então, com um pedaço de cigarro na mão, voltou-se para o soldado e perguntou no péssimo espanhol. Ele falava um pouco porque viveu na Argentina. Você tem fósforo? E o soldado, colhido de surpresa, respondeu, tenho fogo. Ele disse, então, colocou o cigarro na boca, um pedacinho. O espanhol aproximou o isqueiro e ele deu aquele momento de felicidade. A baga praticamente lhe queimou os lábios, caiu. Ele então sorriu. E o soldado, que tinha nele o inimigo da pátria, porque ele era um estrangeiro e foi lutar na Espanha contra o governo, o soldado perguntou-lhe, você tem filhos? Ele disse, sim, eu tenho filhos. O soldado sorriu e disse, eu também. Eu também tenho filhos. Você sabe que vai morrer antes do sol nascer? Sim. Eu sei que vou morrer. Sem nenhuma explicação, o soldado tirou a chave, abriu a cela e deu sinal para que o acompanhasse. Subiu as escadarias até o lado de fora e ele acompanhou. O soldado atravessou a rua deserta, a aldeia estava dormindo. E quando chegou bem no coração da fronteira, o soldado, com um gesto, apontou e disse para ele, corra. Ele não teve outra alternativa. Começou a correr e lembrou-se que poderia ser uma armadilha, que o soldado, aproveitando-se dele estar correndo, desse-lhe um tiro e o matasse. Mas isso não aconteceu. Ele correu, atravessou a cordilheira e, ao amanhecer, ele estava em território francês. 2 semanas depois, ele estava em Paris. E naquele momento em que ele chegou a Paris, a família, que sabia que ele havia caído em poder dos espanhóis, estava desesperada. A alegria tomou conta do bairro. Mas ele ficou imensamente triste. Sentou-se na sala
colocou os 3 filhinhos e pegou o menor e começou a embalar. E disse: neste momento, o soldado morreu, porque me deixando fugir, ele foi assassinado. Porque essa era a ordem, era um ou outro. Se deixasse ele fugir, o soldado perecia. Se ele tentasse fugir, o soldado o mataria. E então, novamente ele verteu lágrimas e lembrou-se daquele verdadeiro milagre dos Moneches, quando ele estava no coração do deserto. Mais tarde, ele escrevia toda essa drama, tragédia, que resultou de uma maneira feliz e passou a ter uma fama mundial muito mais avançada. Continuou depressivo, porque ele agora achava que a morte do soldado era sua culpa, mas procurava lenitivo: era ele ou eu? Foi ele que me chamou para fugir. Quando ele percebeu que eu tinha mais filhos do que ele, como pai, percebeu que a sua morte faria menos falta à família do que a morte dele à sua família. Era uma vida por outra vida. Mas nesse ínterim veio a Segunda Guerra Mundial. E ele foi convidado. Numa dessas escaramuças aéreas, ele partiu com a Força Aérea Francesa para a Alemanha. Foi mais adiante a Itália. E ao atravessar o mar Mediterrâneo, o seu avião foi alcançado por um míssil e caiu ao mar. Ele desapareceu. Nunca mais foi encontrado. O mundo havia perdido o verdadeiro pai da aviação moderna, porque houve um progresso daquele avião monomotor para equipamentos de uma velocidade incrível e de uma estrutura de engenharia insuperável. E a falta de Antoine Saint-Exupéry passou a ser substituída pela delicadeza do Pequeno Príncipe. Se tu dizes que vens às 4, eu te espero desde as 2. É uma das obras de otimismo em que o Pequeno Príncipe conversa com a raposa em um país diferente, dizendo às criaturas humanas a técnica da felicidade. Como é possível realmente ser feliz? E ele escreveu exatamente depois que encontrou Deus. Essa obra serviu de base a uma outra obra que saiu por volta de 1950, chamada O Menino do Dedo Verde. Ainda se estavam nas angústias da guerra, quando foi escrito o livro de um menino que tinha um dedo misterioso. Ele chegava na boca do canhão, punha o dedo, e ali nasciam plantas, nasciam flores. Esse livro também abalou o mundo pela ingenuidade, pela beleza, pelo poder do amor à vida. E Antoine Saint-Exupéry
voltou à história mais uma vez. No ano de 1980, 36 anos em que ele havia desaparecido. Numa praia do mar Mediterrâneo, foi achada uma pulseira com o nome dele e da esposa. E mais tarde, nas águas italianas do mar Mediterrâneo, foram encontrados alguns dos destroços do avião que explodiu. Então, isto bastaria, pelo seu impacto, para a nossa meditação. Para verificarmos como a nossa vida não depende do azar, mas depende de leis que foram elaboradas com muita sabedoria e ciência para ocorrerem conforme determinações superiores. É nesse sentido que vem o Espiritismo dizer que a nossa vida na Terra tem um sentido. A depressão, o transtorno do pânico, os desequilíbrios de qualquer natureza são acidentes desse processo de evolução espiritual. Viver é um grande desafio. Morrer é um fenômeno biológico, mas ninguém pode evitar viver. Viver é uma lei inexorável, porque no corpo estamos vivendo com limites. Fora do corpo, estamos vivendo com amplitudes. Então é necessário darmos um sentido à nossa vida. E esse sentido deve começar por algumas perguntas. Qual é o sentido de minha vida? Por que eu sou tão infeliz em casa? Por que eu brigo tanto com os meus irmãos? Odeio meu pai, detesto minha mãe. O homem ou a mulher a quem eu tanto amei, chega o momento que eu vou matá-lo pelo ódio. Afinal, quem sou? Nós somos um animal em desenvolvimento intelecto-moral. Somos uma partícula de vida que, através dos milênios, vemos desenvolvendo a semente. É o carvalho, a bolota, a semente, joga no solo, deixa, e em breve teremos a árvore imensa. São as sequoias dos Estados Unidos, 4.000 anos de vida. Árvores tão grandes, tão largas, que várias delas fizeram estrada dentro do tronco para os automóveis passarem. Qual é a finalidade da sequoia naquele vale? Manter o oxigênio, manter a vida. E a da formiga, do inseto, da praga que ataca a árvore. É toda uma elaboração científica que a nossa mente mais avançada não consegue penetrar. Por isso, a teologia criou a fé. É necessário crer. E nós, todos nós, nascemos crentes. A criança está numa borda, o pai chega e ele se joga. Ele crê no inconsciente que o pai vai segurá-lo.
Numa história do terremoto da Turquia, um pai permaneceu sob os escombros durante uma semana. E quando tudo dizia que todos estavam mortos, aqueles escombros eram do jardim de infância em que seu filho estava. Ele continuou cavando com as mãos, até que de repente apareceu um buraco qualquer e ele escutou gemidos. Havia descoberto que 2 traves de cimento fizeram uma proteção e as crianças ficaram embaixo, salvas. E à frente estava o filho dele, que gritava: papai, por que você demorou tanto? Eu sabia que você vinha, eu disse a todos. Alguns queriam desistir e eu não deixei. Eu digo: papai, vem me buscar. E quando vier me buscar, ele vai buscar vocês também. E o pai disse para ele: venha, meu filho. Disse: não, eu vou ser o último, porque eu sei que você me esperará até o último. E salvou 50 e poucas crianças. Aquela criança que creu. Nós nascemos com fé. Fé em Deus. Fé na vida. Fé no alimento. Tudo que nos deu, nós aceitamos, sem discutir. Aonde nos põe, ficamos. E então o autor dessa tese, que é um grande psiquiatra inglês, tem a ocasião de dizer: a falta de fé é resultado do convívio social. Pessoas ambiciosas, exageradas, inconformadas com o que têm, que sempre acham pouco, egoístas, que se acreditam credores de vários valores. Eu, por exemplo, invejar aquele homem rico, invejar Chico Xavier, que foi o maior médium do mundo, quando deverei rejubilar-me. Porque se ele é o maior, há também os menores. E ninguém nasce adulto, nasce criança. Eu crescerei até ele e ultrapassarei. Eu tenho dificuldades econômicas agora, mas talvez ao despertar amanhã, a vida haja mudado. Eu tenho problema de solidão agora, mas se eu souber trabalhar a minha vida, eu me tornarei uma pessoa de excelente relacionamento. Então, nós somos gerados na fé. A fé é a base da nossa vida. Nós vamos ao restaurante e pedimos um alimento. E comemos numa alegria, e pode estar envenenado. Não nos ocorre que o piloto seja um psicopata e que ele planejou suicidar-se naquele dia, como já aconteceu. Um piloto da França, voando sobre os Alpes, estava depressivo e dirigiu o avião para as grandes montanhas. O avião explodiu e morreram todos. Mas a nenhum dos senhores, eu creio, ocorreu a ideia de que o piloto no avião que entrou era um psicopata. Nenhum de nós acredita que o chofer seja um psicopata, e é. A começar de muitos de nós, as ultrapassagens que fazemos, os jogos, as ilusões, as revoltas. Então, nós somos constituídos por algo que se denomina virtude, porque é fé, quer dizer, é positivo, ajuda. Então, quando alguém me diz assim, eu não creio, eu digo, ótimo. E o que é que ganhou? Nada.
Pois eu creio e ganhei tudo. Ganhei a alegria, ganhei a paz interior, ganhei a certeza de que o mal não me faz mal e ninguém é capaz de me perturbar. Alguém só me perturba se eu deixar. Se eu não deixar, não perturba. Então uma pessoa diz assim, mas o Divaldo é estrábico. Os meus olhos são corretos. Eu acho graça que vai ver que ele é que tem o estrabismo da alma. Mas há pessoas que vão te dar a pergunta, você disse que eu sou estrábico? Olhe, veja se eu sou. Qual foi a vantagem? Você agradou o inimigo. Então a nossa vida tem um sentido edificante. Eu li há poucos minutos antes de vir para cá, um recorte que dizia que o rapaz havia nascido de uma família próspera, recebeu todo o tratamento bom, mas depois de um certo período, a vida começou a degringolar e nada dava certo. Tudo que a família fazia dava errado. E foram prejuízos. Aí o pai morreu. Os negócios pioraram. A mãe passou a ter dificuldade, um dia colocou para fora. Não há comida para nós dois, você é homem, é jovem. Pôs para fora. E ele foi mendigar na rua. Era um mendigo como outro qualquer. Então, um dia, ele estava revolvendo uma lata de lixo e encontrou o computador. Pegou o computador e, como não tinha o que fazer, ficou olhando. Teve ideia, bateu numa tecla, bateu noutra, observou a organização. Aí teve ideia de criar algo que o computador não tinha. E hoje é uma das 10 maiores fortunas do mundo. Somente porque não pegou o computador e disse, agora que você me aparece, e quebrou de raiva o computador, como muita gente faz. Não ceda ao mal nunca. Toda vez que o mal lhe anunciar orquestra negativa, sorria e diga que essa é uma orquestra pessimista. Sábio foi Antoine Saint-Exupéry. Como é que aquele ratinho lhe mostrou que existia Deus? Porque foi o rato que disse a ele, olha, tem Deus, viu? Nós estamos aqui. E não foi ninguém que nos botou, não foi seu avião, não. E a sua vida muda. Ele faz o seu encontro. Perguntar-se, e por que não ficou bom da depressão? Porque a vida humana é a vida. Mas as existências corporais são várias. Eu estou na vida, na existência que me chamam Divaldo. Podia ser Antônio, José, Margarida, o que fosse. E nessas vidas eu realizei atos que geram efeitos. Plantei sequoia e plantei cardo. Estou recebendo a sombra da sequoia, mas estou ferindo as mãos nos espinhos dos cardos. Nós temos, então, a fé. A segunda proposta, o trabalho. Semear sempre e incessantemente. Numa pequena história que eu psicografei de Amélia Rodrigues, a professorinha morava numa cidade e ensinava numa outra. E todo dia pegava o trem, ela com os alunos. E as crianças achavam que ela era um pouco desequilibrada, porque de vez em quando
ela abria a bolsa, que era uma sacola, introduzia a mão e fazia um gesto de balé. No ar, os meninos olhavam. Coitada da professora, na ida e na volta. Mas havia um aluno que gostava muito dela. E depois dela ser muito vaiada, experimentar bullying, ser perseguida, ele disse: professora, por que você é louca? Eu? Todo mundo sabe que você é louca. Imagine que o trem vai correndo e você vai dando adeus aos bois, aos gados. Você é louca. Ela diz: todo mundo diz. Agora mesmo, você fez. Que coisa é esta? Ela disse: venha mais à janela. Olhou a janela. E ali ao lado, junto aos morretes que seguram a linha, havia flores miúdas. Ela disse: eis a minha loucura. Como eu passo aqui todo dia. E a linha de trem é muito feia, porque nada medra aqui, eu jogo sementes. Porque chove, depois vem a primavera e elas nascem. Então a nossa estrada é considerada bela por causa da minha loucura. Porque eu semeio. Somos todos semeadores, todos. Há uns que adoram semear contrariedades. E há outros que semeiam a alegria de viver. Eu me recordo de uma frase de minha mãe, que me tornou muito feliz. Desde pequeno, eu era alegre. Não tinha por que ser alegre, mas eu era. Não tinha comida, mas eu era alegre. Tinha comida, eu era alegre. Brincava com figura de barro, porque não tinha nada eletrônico, eu era alegre. Quando apareceram os primeiros brinquedos eletrônicos, ou elétricos, eu fiquei alegre. Cresci, fiquei alegre. Minha mãe veio morar comigo, velhinha, e eu alegre. Comecei a viajar alegre. E um dia eu fiz uma viagem mais longa. E quando voltei, ela me recebeu e disse assim: que bom, meu filho. Que bom que você voltou. Olha as paredes. Todas as paredes estão rindo. Quando você está em casa, as paredes riem. Mas durante esse tempo que você esteve, não choveu. Mas as paredes estavam todas úmidas, todas molhadas. Então não viajo muito, não. Porque senão a casa fica triste. E ela era muito humilde, usou uma expressão popular, fica zum, aquela tristeza. Então, toda vez que me vem um problema, uma alegria ou uma dor, eu digo: não tenho direito de fazer que as paredes fiquem molhadas. Porque aonde minha mãe estiver, e ela está muito bem, as paredes deverão estar rindo. E ela nem precisa me visitar, porque ela sabe que eu estou alegre. Então nós deveríamos agradecer a Deus a bênção. Vou encerrar com uma frase. Já notaram, aqueles que são normais, que toda vez que nós olhamos para uma criança, nós sorrimos? Quem não notou, note da agora por diante. Porque a criança é ao desabrochar. Duvido que te veja uma criança e se passasse enfesado, pode escrever no Juliano Moreira, próximo candidato. Mas a gente faz. E outra coisa, a gente vira criança. Eu tenho um netinho espiritual, que um dia eu estava com ele e falei assim: você está bonitinho, meu filhinho? Ele disse assim: por que você está falando como criança?
Eu fiquei arrasado, porque a gente quer agradar, quer ser criança, todos vocês, para, ô filhinho, ô tal, e procuramos emendar, porque a vida é Deus. Deus é o ar que respiramos, é o oxigênio que nos nutre, porque não nos pede nada. Duvido que alguém tenha o atrevimento de dizer, porque Deus pediu. Pediu não. Ele pediu para ficar alegre. Não, não pediu não, ele está só observando. Mas ele pediu para eu fazer. Não pediu não, nada. Ele nos deu a vida. E é esta vida que nós temos que olhar para o Muneche e dizer, meu Deus, como é que pode? 55 graus de temperatura, 20 graus, 25 negativos. E ele ainda está aí alegrinho, correndo para lá e para cá, sabendo que vai viver pouco. Então, que esse Deus amor penetre o imo de nossas almas e que a semelhança de Antoine Saint-Exupéry, cada um de nós seja o seu Pequeno Príncipe. E quem não leu ainda, leia, tome emprestado, roube, faça qualquer coisa, mas leia o Pequeno Príncipe e seja o Pequeno Príncipe. Vamos orar como Pequeno Príncipe. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. E como Pequeno Príncipe, diga à rosa, quanto bela é a rosa, quanto bela é a vida. Abençoa-nos, amigo incomparável, tornando-nos pequenos príncipes do teu reino de amor. Abençoa aqueles que nos vão ajudar, aplicando-nos passes. Também ajuda-nos a nós todos, a cada um de nós. Abençoa-nos. Nossa família, nossos afetos, aqueles a quem nós amamos, mas também àqueles que não gostam de nós. Torna-os felizes para que se esqueçam de nós. Nós te pedimos pelos suicidas, os que tiveram reencarnação dolorosa, acidentados, vitimados por homicídios. Também te pedimos, Jesus, em favor dos doentes incuráveis, aquelas doenças mortificadoras. Suplicamos-te em favor de nossa casa,
dos seus frequentadores, seus administradores, de todos nós. Ajuda-nos a resolver os problemas que nos estão afligindo. E ser conosco, Jesus, abençoando nossa água, para que possa vigorar-nos. Dá-nos a tua paz, essa paz generosa, no lar, no trabalho, no Brasil, no mundo, e permite que em teu santo nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos do bem, possamos encerrar a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.